E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Lembrando que agora nós estamos lá no TikTok, no @educahumanas. Dei uma conferida lá. Este assunto que eu vou trabalhar hoje, que é a lenda do Minotauro, eu fiz um pequeno vídeo lá no TikTok, tá? Dei uma conferida lá. Então a gente tem que lembrar que a lenda do Minotauro, ela fala sobre um grande conflito que ocorreu entre duas cidades da antiguidade, a ilha de Creta e a cidade de Atenas. O que aconteceu? O rei Minos, que era de Creta, da ilha de Creta, ele começou a cobrar tributos em relação a Atenas. Né? Atenas tinha lá o rei Egeu. E o rei Egeu, então, deveria, a cada 9 anos, enviar 14 jovens para lutar contra o Minotauro, que estaria em um labirinto. Então, 7 jovens, 7 homens e 7 mulheres, né? Ao total, então, 14 pessoas, 14 jovens, deveriam enfrentar o Minotauro. Certa vez, o rei Egeu enviou seu próprio filho, Teseu, chamado Teseu, para lutar, então, contra o Minotauro. Mas aí acontece uma situação, vamos dizer assim, de forma inusitada, né? Eu lembro muito daquelas novelas que a gente vê, ou filmes, né? Aquelas histórias em que há um amor proibido, vamos dizer assim. Então, duas famílias rivais acabam tendo pessoas que se apaixonam entre essas famílias rivais. E foi, de certa forma, o que ocorreu aqui na lenda do Minotauro. O que aconteceu? A filha do rei Minos de Creta, chamada Ariadne, acabou ajudando o Teseu, o filho do rei Egeu, a entrar no labirinto e lutar contra o Minotauro. O labirinto, então, era muito grande e se Teseu entrasse sozinho, ele poderia se perder e morrer lá dentro. Então, o que a Ariadne fez? Ela deu a ele um novelo de fio de seda e ao entrar, então, no labirinto, ele deveria desenrolar esse fio e, quando sair, era só seguir, né, esta linha. Porém, como eu falei lá no vídeo do TikTok, se essa linha rompesse durante o trajeto, ele poderia morrer, porque ele ia perder todo o caminho, né? Então, aí vem a expressão a vida está por um fio. Então, a gente utiliza, geralmente as pessoas utilizam isso, né? Quando vão relatar sobre uma pessoa que está próximo à morte, né? Próximo da morte, prestes a morrer. Então, a gente utiliza essa expressão, a vida está por um fio, que vem justamente desta lenda do Minotauro. Esta lenda aí do Teseu, que entra, né, no labirinto com o novelo de fio de seda. Né? Então, ele não poderia romper, este fio não poderia romper, e assim Teseu garantiria, né, a sua vida estaria a salvo, vamos dizer assim. Claro que ele teria que lutar com o Minotauro também, né? Então acontece esse fato. O Teseu consegue vencer o Minotauro e consegue, então, sair vivo do labirinto, certo? Bom, como eu falei no início, era uma guerra entre a ilha de Creta e a cidade de Atenas. Como a gente estava falando, quem será que saiu vencedor desta guerra, deste conflito, né, desta batalha? Será que foi Atenas? Será que foi a ilha de Creta? Bom, a gente pode analisar pela seguinte situação. A ilha de Creta, então, tinha alguns representantes. Né? Se a gente for lembrar de alguns personagens dessa ilha, como eu citei, o rei Minos, a sua filha Ariadne, e o próprio Minotauro também, que estava representando, né, esta figura híbrida, né, metade touro, metade ser humano, para representar, então, esta situação. Bom, do lado de Atenas, a gente tem outros personagens, né, o rei Egeu e o seu filho Teseu.
como eu falei que o Teseu venceu o Minotauro e conseguiu sair vivo, então, consequentemente, a gente pode analisar que Atenas saiu vencedora desta guerra, desta batalha. Então, porque Teseu então foi o representante de Atenas que venceu o Minotauro, certo? Bom, a gente sabe que dentro dessa história mitológica, né, da mitologia, a gente pode analisar várias situações, né? Então, neste caso, os mitos, né, a mitologia antiga, ela nos explica situações que eles viviam, né, naquela época. Então, por exemplo, a lenda do Minotauro, ela quer contar a história de uma guerra, a história de um conflito, de uma questão de conquista, né? Quem queria conquistar quem? Creta queria conquistar, vencer Atenas, né? Atenas seria então esta oposição, né? Essas duas cidades que estavam neste embate, né? Então, por detrás de cada mitologia existe um fundo de verdade. Né? Então a gente tem que analisar a mitologia desta forma. Ela quer nos explicar alguma coisa. Tem sempre um sentido para estas histórias mitológicas, ou as lendas também, né? O folclore. Sempre tem uma verdade por trás e quer nos mostrar algo, quer nos ensinar. É uma forma pedagógica, né, de ensinar alguma coisa sobre a sociedade ou sobre a vida humana, né, sobre o comportamento humano. Então é bem importante a gente estudar, né, e compreender o sentido da mitologia, o sentido das lendas, então. Certo? Então era isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Sigam lá também no TikTok, então. Grande abraço. Tchau, tchau.